Hoje eu vou estar lendo o Evangelho de Mateus, destacando capítulo por capítulo. São várias informações, na verdade, tem muita coisa boa que vai ficar registrado para que você assista, para que agregue no seu conhecimento, mas é uma porção da palavra de Deus de uma forma bem básica para poder contribuir na sua vida espiritual. Vamos ler a palavra de Deus. Introdução. Faz parte da relação dos 4 evangelhos, que fala sobre cada fase da vida de Jesus, seu nascimento, sua morte e ressurreição. Mateus foi um dos 12 apóstolos que seguiu Jesus em seu ministério. Ele escreveu o seu evangelho com a missão de revelar aos judeus que Jesus era o Messias prometido na Sagrada Escritura do Antigo Testamento. Acabamos de fazer agora a introdução do evangelho de Mateus. Autor, Mateus, que também tem por nome Levi, de acordo com a tradição, está registrado lá em Mateus 9. Escrito entre os anos 50 e 70 depois de Cristo. O período foi do Império Romano. O título, o Evangelho segundo Mateus, ou Evangelho de Mateus. O contexto é um dos 4 evangelhos que narram a vida de Jesus Cristo, instruindo os princípios do cristianismo e a identidade de Jesus como o Messias prometido. O local de registro provavelmente em Antioquia. Escrito para a nação judaica, destacando o cumprimento das profecias do Antigo Testamento em Jesus Cristo, Mateus desejava comprovar que Jesus era o Messias prometido para convidar os judeus a reconhecê-lo. Conteúdo: ensina sobre a genealogia de Jesus, o nascimento de Jesus, seu batismo por João Batista, a tentação no deserto, incluindo o sermão da montanha, as parábolas, os milagres, a Santa Ceia do Senhor, a traição de Judas, a crucificação, a ressurreição e a grande comissão. Aqui eu destaquei os temas, os assuntos que é abordado no Evangelho de Mateus. Palavra-chave: Messias. O Evangelho de Mateus destaca que Jesus é o Messias prometido. O reino dos céus é frequentemente usado para apresentar o reino que Jesus veio estabelecer. O Evangelho de Mateus pode ser dividido em 5 partes, tendo em cada uma a narrativa e os feitos de Jesus. A primeira parte apresenta o nascimento, a genealogia, a tentação e o começo do ministério de Jesus na Galileia, capítulos de 1 ao 4. A segunda parte fala do Sermão da Montanha, no qual Jesus ensina sobre as bem-aventuranças, a lei, a oração, o jejum, as riquezas e o juízo. Também vemos nesta parte Jesus curando leprosos, paralíticos, libertando os endemoniados e ressuscitando a filha de Jairo, capítulo de 5 ao 10. A terceira parte destaca Jesus sendo rejeitado pelos líderes religiosos e pelo povo de Israel, que não reconhece nele o cumprimento das Escrituras Sagradas. Por meio de parábolas, Jesus passa a ensinar sobre o reino dos céus, que é comparado a uma semente de mostarda, um tesouro escondido, uma pérola de grande valor e uma rede lançada ao mar, capítulos de 11 ao 13. A quarta parte mostra Jesus alimentando multidões, andando sobre as águas, transfigurando-se diante de Pedro, Tiago e João, perdoando pecados, ensinando sobre o perdão, o casamento, o divórcio, a humildade e a grandeza no reino dos céus. Também vemos Jesus entrando triunfantemente em Jerusalém, sendo aplaudido como filho de Davi, capítulos de 14 ao 20. A quinta parte destaca vários ensinos práticos, últimos dias de Jesus na terra, sua autoridade contestada pelos fariseus e saduceus, advertência contra a hipocrisia religiosa, profecias sobre o fim dos tempos e a sua segunda vinda. Também fala sobre a traição de Judas, a prisão de Jesus no Getsêmani, seu julgamento perante Pilatos, crucificação no Gólgota, ressurreição no terceiro dia e a sua ascensão aos céus. O Evangelho de Mateus conclui com a grande comissão de Jesus aos seus discípulos. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, 19 e 20, capítulos de 21 ao 28. Capítulo 1. O capítulo narra a genealogia de Jesus.
relatando sua descendência de Abraão até José, marido de Maria. Versículos de 1 a 17. Capítulo 2, o capítulo mostra os magos do Oriente visitando Jesus após o seu nascimento, a fuga para o Egito e o retorno a Nazaré. Versículos de 1 a 23. Capítulo 3, João Batista batiza Jesus nas águas do Rio Jordão e Deus declara que Jesus é seu Filho amado. Versículos de 1 a 17. Capítulo 4, o capítulo mostra o Senhor Jesus sendo tentado no deserto por Satanás, iniciando seu ministério e chamando seus primeiros discípulos. Versículos de 1 a 25. Capítulo 5, o capítulo relata vários ensinamentos, como o Sermão da Montanha, que inclui as bem-aventuranças e ensinamentos sobre moral e ética, versículos de 1 a 48. Capítulo 6 fala sobre a oração, o jejum e a confiança em Deus para a provisão, versículos de 1 a 34. Capítulo 7, Jesus adverte sobre o julgamento e ensina sobre a importância de agir de acordo com as suas palavras, versículos de 1 a 29. Capítulo 8, Jesus realiza milagres, incluindo a cura de um leproso e acalma uma tempestade no mar, versículos de 1 a 34. Capítulo 9, mostra Jesus realizando milagres, incluindo a cura de um paralítico e a chamada de Mateus como discípulos, versículos de 1 a 38. Capítulo 10, Jesus levanta para o ministério dos apóstolos e em seguida os envia em missão, dando instruções sobre como pregar e curar, versículos de 1 até o 42. Capítulo 11, Jesus elogia João Batista, repreende as cidades incrédulas e convida as pessoas a virem a ele para descanso. Jesus ainda fala sobre a revelação do Pai aos humildes, versículos de 1 a 30. Capítulo 12, Jesus enfrenta conflitos com os fariseus que os acusam de curar no sábado. Jesus ensina sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo e fala sobre a árvore e os seus frutos, versículos de 1 a 50. Capítulo 13, o capítulo apresenta várias parábolas do reino dos céus, o semeador, o joio e o trigo, a pérola de grande valor e o tesouro escondido. Jesus explica o significado de algumas dessas parábolas, versículo de 1 até o 58. Capítulo 14 narra a morte de João Batista, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Quando Jesus alimenta uma multidão, Jesus anda sobre as águas, versículos de 1 até o 36. Capítulo 15, Jesus ensina sobre a importância da pureza interior, em contraste com o legalismo exterior. Jesus cura a filha de uma mulher cananeia e realiza outros milagres de cura, versículos 1 até o 39. Capítulo 16, o Senhor Jesus prevê a sua morte e ressurreição. Pedro faz sua famosa confissão de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus fala sobre tomar a cruz e seguir a ele. O capítulo 17 relata a transfiguração de Jesus visto em sua glória, como Moisés e Elias. Jesus ensina sobre a fé e realiza uma cura milagrosa, versículos de 1 a 27. Capítulo 18, Jesus fala sobre a humildade, o perdão e sobre a importância de cuidar das crianças. Também fala sobre a disciplina na comunidade de fé, versículos de 1 a 35. Capítulo 19, Jesus ensina sobre o divórcio e abençoa as crianças. Jesus fala sobre a riqueza e a dificuldade de um rico entrar no reino dos céus, versículos de 1 a 30. Capítulo 20, Jesus conta a parábola dos trabalhadores na vinha e fala sobre o seu próprio sacrifício. Jesus cura 2 cegos em Jericó, versículos de 1 a 34. No capítulo 21, Jesus entra triunfantemente em Jerusalém, montado em um jumento, cumprindo uma profecia do Antigo Testamento. Ele expulsa os vendedores do templo e ensina sobre a fé que move montanhas, versículos de 1 a 46. Capítulo 22, Jesus responde perguntas e desafios dos líderes religiosos, incluindo a parábola do banquete de casamento. Ele também ensina sobre o maior mandamento, versículos de 1 a 46, de 1 até 46. Capítulo 23. Jesus faz duras críticas aos escribas e fariseus, chamando-os de hipócritas e revelando seus erros. Ele lamenta sobre Jerusalém, versículos de 1 a 39.
Capítulo 24, este capítulo contém profecias de Jesus sobre o fim dos tempos, incluindo sinais da sua segunda vinda. Jesus exorta os discípulos a estarem preparados, versículos de 1 até o 51. Capítulo 25, Jesus continua com parábolas sobre o juízo final, incluindo as parábolas das 10 virgens e dos talentos. Ele enfatiza a importância de usar os dons recebidos de Deus, versículos de 1 até o 46. Capítulo 26 narra a última ceia. Jesus institui a Santa Ceia e prediz sua traição por Judas. Ele ora no Getsêmani antes de ser preso pelos líderes religiosos, versículos de 1 até o 75. No capítulo 27, Jesus é entregue a Pilatos, condenado à crucificação e é crucificado. Sua morte e seu sepultamento são registrados neste capítulo, versículos de 1 até o 66. Capítulo 28, o capítulo 28 descreve a ressurreição de Jesus, a sua aparição aos discípulos. Jesus comissiona os discípulos a fazerem discípulos de todas as nações e promete estar com eles para sempre. O capítulo 28 já é o capítulo final do Evangelho de Mateus. Vai do versículo 1 até o 20. Agora eu vou destacar aqui alguns exercícios por capítulo. Capítulo 1. Destaque os 4 personagens principais que aparecem na genealogia de Jesus: Abraão, Davi, Josias e Zorobabel. Eu destaquei aqui esses 4 personagens. Qual foi o anjo que anunciou o nascimento de Jesus a José? O anjo Gabriel. 3. Ainda do capítulo 2. Qual foi o lugar que Jesus nasceu e quem foram os primeiros a visitá-lo? Jesus nasceu em Belém. Os magos do Oriente foram os primeiros a visitar Jesus. 4. Qual o nome do rei que mandou matar todos os meninos de Belém? Herodes. Para qual lugar José levou sua família para fugir do rei Herodes? Egito. Qual foi a pessoa que batizou Jesus no Rio Jordão e o que aconteceu? João Batista batizou Jesus. No momento, aconteceu a descida do Espírito Santo sobre Jesus em forma de pomba e a voz de Deus dizendo: "Este é o meu filho amado em quem me agrado." Quem tentou Jesus no deserto e quais foram as 3 tentações que ele enfrentou? Foi o diabo. E as 3 tentações foram transformar pedras em pães, se jogar do pináculo do templo e adorar o diabo em troca de todos os reinos do mundo. Quais foram os primeiros 4 discípulos que Jesus chamou para segui-lo? Foram Simão, Pedro, André, Tiago e João. Qual é o outro nome do Sermão da Montanha, que ocupa os capítulos de 5, 6 e 7? É a constituição do reino de Deus. Quais são as bem-aventuranças, que são as primeiras palavras de Jesus no Sermão da Montanha, no capítulo 5? A resposta: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdias. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. No capítulo 7, qual é a regra de ouro que Jesus ensinou no final do Sermão da Montanha? Resposta: tudo o que vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. No capítulo 8, qual foi o primeiro milagre que Jesus realizou depois do Sermão da Montanha? A cura de um leproso com um toque. Qual foi a reação dos discípulos quando Jesus acalmou a tempestade no mar da Galileia? Espanto e admiração, dizendo: quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Como se chamavam os 2 endemoniados que Jesus libertou na região dos Gadarenos? Resposta: não são mencionados no texto, mas em outros evangelhos eles são chamados de Legião e Gerazeno. Qual foi o pecado que os escribas atribuíram a Jesus quando ele curou um paralítico? O pecado de blasfêmia.
argumentando que ele estava perdoando pecados, algo que consideraram ser um ato reservado a Deus. Versículos 2 e 3. Qual foi o nome do cobrador de impostos que Jesus chamou para ser seu discípulo? Mateus, também conhecido como Levi. Versículo 9, do capítulo 9. Quantos discípulos Jesus enviou para pregar o evangelho e quais foram as instruções que ele lhes deu? Foram 12. Ele deu instruções específicas para eles, incluindo não irem aos gentios, mas sim às ovelhas perdidas da casa de Israel, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, purificar leprosos, expulsar demônios e não levar dinheiro nem bagagem. Quem enviou mensageiros a Jesus para perguntar se ele era o Messias esperado? Foram os discípulos de João, apelidado de Batista, pois ele estava na prisão. Eles vieram em nome de João, perguntando se Jesus era aquele que estava por vir ou se deveriam esperar outro. Versículos 2 e 3. Qual foi a acusação que os fariseus fizeram contra Jesus quando ele curou um homem possuído por um demônio mudo? O acusaram de expulsar demônios pelo príncipe dos demônios, Belzebu. Versículos 22 e 24. Qual sinal Jesus deu à geração perversa que pediu um sinal dele? Olha isso. Resposta: o sinal do profeta Jonas, referindo-se à sua morte e ressurreição, que seria o cumprimento do sinal de Jonas, passando 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Versículos 38 até o 40. Como se chamam as histórias que Jesus contava para ensinar verdades espirituais e que ocupam todo o capítulo 13? São conhecidas como parábolas do reino dos céus. Essas parábolas incluem a do semeador, do joio, do trigo, da pérola de grande valor, do tesouro escondido e outras. Qual foi o profeta que foi morto por Herodes Antipas e cuja cabeça foi pedida por sua enteada? João Batista. Quantas pessoas Jesus alimentou com 5 pães e 2 peixes? O número exato de pessoas não é especificado, mas o texto menciona que havia cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças, versículos de 13 a 21. Quem andou sobre as águas junto com Jesus e depois afundou por causa da falta de fé? Pedro andou sobre as águas junto com Jesus, mas quando viu o vento e teve medo, começou a afundar por falta de fé. Jesus estendeu a mão e o salvou, versículos 22 até o 33. O que Jesus disse sobre o que contamina o homem e o que não contamina? Olha que interessante. Jesus ensinou que não é o que entra na boca que contamina o homem, mas o que sai dela. Ele explicou que a contaminação vem do coração, das intenções más e dos pecados que uma pessoa comete. Versículos 10 até 20. Quem foi a mulher cananeia que implorou a Jesus pela cura de sua filha e qual foi a resposta de Jesus? Uma mulher cananeia. No Evangelho de Mateus, versículos 21 a 28, Jesus elogiou sua grande fé e concedeu a cura da filha devido à sua fé. Está registrado no capítulo 15, tá? Quantas pessoas Jesus alimentou com 7 pães e alguns peixinhos? 4.000 pessoas. Versículos 32 até 39. Quem foi o primeiro discípulo a confessar Jesus? Era o Cristo, o Filho de Deus vivo. Pedro, versículo 16. O que Jesus disse que daria a esse discípulo como recompensa por sua confissão? Disse que Pedro seria abençoado e que a revelação da verdadeira identidade de Jesus não viria de carne e sangue, mas do Pai Celestial. Ele também prometeu que Pedro receberia as chaves do reino dos céus, versículos 17 até o 19. O que Jesus disse que seus seguidores deveriam fazer se quisessem ser seus discípulos? Deveriam negar a si mesmos, tomar a cruz e segui-lo, versículo 24. Quais foram os 3 discípulos que testemunharam a transfiguração de Jesus no monte? Pedro, Tiago e João, versículos de 1 a 13. Quem apareceu junto com Jesus na transfiguração e o que eles falaram? Moisés e Elias falaram sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Versículos 3. Qual foi o imposto que Jesus pagou com a moeda que saiu da boca de um peixe? O imposto do templo, a fim de evitar e escandalizar as autoridades. Versículo de 24 até o 27. O que Jesus disse sobre o que aconteceria com quem fizesse tropeçar um dos pequeninos que creem nele?
Disse que seria melhor para alguém ter uma pedra de moinho amarrada ao pescoço e ser lançado ao mar do que fazer tropeçar um dos pequeninos que creem nele. Versículo 6. Quantas vezes Jesus disse que devemos perdoar o nosso irmão que pecar contra nós? 70 vezes 7, indicando a necessidade de um perdão ilimitado. Versículos 21 e 22. Qual foi a pergunta que os fariseus fizeram a Jesus sobre o divórcio e qual foi a resposta de Jesus? O divórcio era permitido por causa da dureza de coração das pessoas, mas desde o princípio Deus criou o homem e a mulher para serem uma só carne, e o homem não deveria separar o que Deus uniu. Versículos de 3 a 9. Então, o que Deus uniu não separa o homem. O casamento deve ser preservado. O que Jesus disse ao jovem rico? Jesus o instruiu a vender seus bens, dar aos pobres e segui-lo. Ele destacou a importância de não amar as riquezas mais do que a Deus. Versículos 16 a 22. Qual foi a parábola que Jesus contou para ilustrar que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos? A parábola dos trabalhadores na vinha. Qual foi o milagre que Jesus fez ao entrar em Jericó? E qual foi o nome do homem beneficiado? Curou 2 cegos, foi Bartimeu. Versículos 29 a 34. O que Jesus fez quando entrou no templo de Jerusalém e o que ele disse aos que vendiam e compravam ali? Expulsou os que vendiam e compravam no local, derrubou as mesas dos cambistas e disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Versículos de 12 e 13. Qual foi a parábola que Jesus contou para denunciar a infidelidade dos líderes religiosos de Israel e anunciar os juízos de Deus sobre eles? A parábola dos lavradores maus, versículo 33 até o 46. Qual foi a pergunta que os fariseus fizeram a Jesus sobre o maior mandamento da lei e qual foi a resposta de Jesus? Aqui, ó. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Mateus 22, 36. Aqui é a pergunta. Amar ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e amar o próximo como a si mesmo. Versículo 34 até o 40. Essa foi a resposta. Qual foi a pergunta que Jesus fez aos fariseus sobre o Messias? O Salmo 110, questionando como o Messias poderia ser ao mesmo tempo filho de Davi e senhor de Davi. Os fariseus não conseguiram responder. Versículos 41 a 46. Jesus chamou os escribas e os fariseus de hipócritas em relação a quê? Jesus chamou os escribas e os fariseus de hipócritas em várias ocasiões, denunciando sua hipocrisia em relação ao dízimo, à limpeza exterior, à justiça, à misericórdia, à fé e à justiça. Ele usou a expressão ai de vós para denunciar suas práticas hipócritas, versículos 13 até o 32. O que Jesus disse sobre a destruição do templo de Jerusalém e qual foi o sinal que ele deu aos seus discípulos? Que o templo seria destruído e ele descreveu os sinais que precederam sua segunda vinda. Ele advertiu sobre os falsos profetas e a necessidade de estar preparado, versículos de 1 a 51. Quais foram as parábolas que Jesus contou para alertar sobre a sua segunda vinda e a necessidade de estar preparado? A resposta segue algumas parábolas, das 10 virgens, dos talentos e do juízo final, versículos de 1 ao 46. Quem traiu Jesus por 30 moedas de prata e como ele se arrependeu depois? Judas Iscariotes, versículos 14 e 16. Mais tarde, ele se arrependeu de sua traição, devolvendo o dinheiro aos líderes religiosos e depois se enforcou. Mateus 27, 3 ao 10. Ele se arrepende, devolve o dinheiro e ao mesmo tempo se suicida. Ou seja, isso aqui é um puro remorso. Quem negou Jesus 3 vezes antes de o galo cantar e como ele chorou amargamente depois? Pedro, conforme Jesus havia dito, chorou depois de perceber o que havia feito. Versículos 69 até o 75. Vamos lá. Quem julgou Jesus e o condenou à morte por causa da pressão da multidão? Pilatos, o governador romano, condenou Jesus à morte por crucificação devido à pressão dos líderes religiosos. Versículos de 11 a 26. O que aconteceu com o véu do templo, com a terra,
com as rochas e com o sepulcro quando Jesus morreu na cruz. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, houve terremoto e as rochas se fenderam, os sepulcros se abriram e muitos santos que haviam morrido ressuscitaram e apareceram na cidade, versículos 50 até o 54. Quem pediu o corpo de Jesus para sepultá-lo e onde ele o colocou? Resposta: José de Arimateia, em seu próprio sepulcro novo, que estava escavado na rocha. Versículos 57 e 61. Quais mulheres foram ao sepulcro de Jesus no primeiro dia da semana e o que eles viram lá? Maria Madalena, a outra Maria, elas viram o anjo do Senhor que lhes anunciou a ressurreição de Jesus. Versículos de 1 a 7. O que o anjo disse às mulheres sobre a ressurreição de Jesus e o que elas deveriam fazer? O anjo disse que Jesus havia ressuscitado e que elas deveriam ir e contar aos discípulos. Ele também as instruiu a dizer aos discípulos para irem a Galiléia, onde veriam Jesus. Versículos de 8 a 10. Onde Jesus apareceu aos seus discípulos pela última vez e qual foi a ordem que ele lhes deu? Na Galiléia, e a ordem foi para fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer a tudo o que ele havia ordenado. Versículos 16 a 20. Agora, exercícios variados. Qual é o tema principal do livro de Mateus? Jesus é o Messias prometido, o Rei dos judeus e de todas as nações, que veio para cumprir a lei e os profetas para estabelecer o reino de Deus na terra. Quais são as principais diferenças entre o relato de Mateus e os outros evangelhos? Mateus se diferencia dos outros evangelhos por ter um público-alvo principalmente judeu, por enfatizar o cumprimento das profecias do Antigo Testamento por Jesus, por organizar o ensino de Jesus em 5 grandes discursos, por destacar a autoridade e a realeza de Jesus e por apresentar a igreja como a comunidade dos discípulos de Jesus. Como Mateus mostra que Jesus é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento? De várias maneiras. Ele começa o livro com uma genealogia que liga Jesus a Abraão e a Davi, mostrando que ele é o descendente prometido, que traria bênção e reinado. Ele cita ou alude a mais de 60 passagens do Antigo Testamento, que se referem a Jesus como o nascimento virginal, a fuga para o Egito, o batismo, os milagres, as parábolas, a transfiguração, a entrada triunfal em Jerusalém, a traição, o julgamento, a crucificação e a ressurreição. Ele usa frequentemente a expressão para que se cumprisse para indicar que Jesus realizou o plano de Deus revelado nas Escrituras. Quais são as características distintas do ensino de Jesus em Mateus? São o uso de parábolas para ilustrar verdades espirituais sobre o reino de Deus, o contraste entre a justiça externa e formal dos escribas e fariseus e a justiça interna e sincera que Deus requer, o convite aos pobres, aos humildes, aos pecadores, aos marginalizados para entrarem no reino de Deus pela fé. O desafio aos discípulos de seguirem a Jesus com total compromisso e obediência e a ênfase na oração, no jejum, na esmola, no perdão e no amor como expressões da piedade verdadeira. Como Mateus apresenta a relação entre a lei e a graça? Da seguinte forma: Jesus não veio para abolir a lei, mas para cumprir. Ele não anulou os mandamentos de Deus, mas revelou o seu sentido pleno e profundo. Ele não ensinou uma nova lei, mas uma nova aliança baseada na sua morte e ressurreição. Ele não exigia uma obediência legalista, mas uma obediência motivada pelo amor, pela gratidão. Ele não impôs um jugo pesado, mas ofereceu um jugo suave, um fardo leve. Quais são os principais conflitos que Jesus enfrenta em Mateus? São o conflito com Satanás, que tenta desviá-lo da sua missão no deserto e na cruz, o conflito com os líderes religiosos judeus, que rejeitam a sua autoridade, questionam os seus milagres, acusam-no de blasfêmia e conspiram para matá-lo. O conflito com os romanos, que representam o poder político opressor e que executam Jesus como um criminoso. E o conflito com os seus próprios discípulos, que demonstram
incompreensão, incredulidade, medo e covardia. Como Mateus descreve a missão dos discípulos de Jesus? Como serem sal da terra e luz do mundo, influenciando positivamente a sociedade com as suas boas obras, serem testemunhas de Jesus em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra, fazerem discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinarem em tudo o que Jesus ordenou e confiarem na presença constante de Jesus até a sua volta. Como Mateus retrata a paixão, morte e ressurreição de Jesus, o clímax do seu ministério terreno, o cumprimento das Escrituras, o sacrifício vicário pelos pecados da humanidade, a vitória sobre Satanás, sobre o pecado, sobre a morte, a inauguração da nova aliança, a manifestação do amor e da graça de Deus e a base da esperança e da fé dos discípulos. Qual é o significado da grande comissão em Mateus 28, 18 a 20? Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra, ele envia os seus discípulos para continuar a sua obra, ordena que eles preguem o evangelho a todas as pessoas, ele estabelece o batismo como sinal de identificação dos seus seguidores, instrui que eles ensinem os seus mandamentos e promete que ele estará com eles todos os dias. Como o livro de Mateus se aplica à nossa vida de hoje? A nossa vida hoje. Porque ele nos revela quem é Jesus, o nosso Salvador e Senhor, ele nos ensina como devemos viver como seus discípulos, ele nos desafia a participar de sua missão, ele nos encoraja a confiar na sua presença e no seu poder, e ele nos inspira a esperar pela sua vinda gloriosa. Qual é o nome do pai de Mateus? Alfeu, capítulo 9, versículo 9. Qual é o primeiro milagre que Jesus realiza no Evangelho de Mateus? A cura de um leproso, capítulo 8, versículos 1 a 4. Qual é a primeira bem-aventurança que Jesus pronuncia no Sermão da Montanha? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Qual é o nome do anjo que aparece a José em sonho para lhe anunciar o nascimento de Jesus? Gabriel, capítulo 1, versículo 20. Qual é o nome do rei que ordena a matança dos meninos de Belém com menos de 2 anos? Herodes, capítulo 2, versículo 16. Qual é o nome do profeta que batiza Jesus no Rio Jordão? João Batista, capítulo 3, versículo de 13 a 17. Qual é a primeira tentação que o diabo propõe a Jesus no deserto? Transformar pedras em pães, capítulo 4, versículos de 1 a 4. Qual é o nome do discípulo que traz Jesus por 30 moedas de prata? Judas Iscariote, capítulo 26, versículos de 14 a 16. Qual é o nome do governador romano que condena Jesus à morte? Pôncio Pilatos, capítulo 27, versículo de 11 a 26. Qual é o nome da mulher que unge os pés de Jesus com perfume em Betânia? Maria, irmã de Lázaro e Marta, capítulo 26, versículo de 6 a 13. Na conclusão, eu quero destacar que o Evangelho de Mateus, no capítulo 28, narra a ressurreição de Jesus e a sua comissão aos discípulos para fazerem discípulos de todas as nações. Esta é uma conclusão poderosa que enfatiza a vitória de Jesus sobre a morte e a sua autoridade sobre o mundo. O livro também termina com a promessa de Jesus de estar com seus seguidores até o fim dos tempos. Portanto, a introdução estabelece a origem e a identidade de Jesus como Messias, enquanto a conclusão enfatiza a sua vitória e autoridade, bem como a sua promessa contínua de estar com seus discípulos. Eu tenho certeza que esse momento com a palavra, relatando o Evangelho de Mateus, explicando capítulo por capítulo, pegando exercício por capítulo e exercício variado, vai contribuir demais para a sua vida espiritual. Esse foi o nosso momento com a palavra. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.